Uh. Yeah. Fala galera animada, aqui é o professor Josemir, certo? Vou fazer aqui uma resolução de questões que eu tinha prometido a vocês, tá bom? Então vai ser bem objetivo, bem direto com vocês, tá bom? Então essa é a isolada de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, focada no SSA1 de vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Questão 10 aqui, eu coloquei 10, mas como se seguisse um, tá? Então vocês estão vendo aqui um quadrinho, né? Rolei com vocês, vou dar aqui uma aumentada na tela, tá bom? Vamos lá. A seguir, observa-se um quadrinho da série Um Sábado Qualquer, do cartunista Carlos Ruas. Então existe aqui um diálogo, né? Vamos lá. Um sábado qualquer. A Bíblia é a comprovação da minha existência. Falou um judeu, né? Um viking. Aí tem um viking com uma copa de cerveja na mão, né? Tem um grego e tem lá acredito que sejam povos originários, né? Povos indígenas. Pelas características aí físicas, né? Também da indumentária. Ah, por que não disse antes? Nós também temos os nossos. O meu se chama Edda Poética. Aí o grego faz teogonia. Aí faz o indígena popovu. Aí continua. Mais uma dose, Shiva. Mais uma dose. Shiva. Só se você ler o meu antes. Nossa, o seu também tem dilúvio? E o seu um apocalipse? Eu também tenho um dilúvio. Aí o outro, né? Aqui é o encontro de leitura dos livros sagrados. Aí você vê aí, né? Diversos livros, diversos personagens com características que representam a sua religiosidade, ok? Vamos agora para a pergunta. O quadrinho mostra vários deuses e seus respectivos livros sagrados. No que tange ao trabalho historiográfico, a abordagem de tais obras devem: letra A, prová-las nas mentiras de seus postulados. Letra B, aceitá-las como são provas de vontade divina. Letra C, refutá-las por ser exemplo de ópio do povo. Rejeitá-las, pois não se constituem fontes históricas. Ou letra D, analisá-las dentro do contexto da sociedade que a criou, né? Deixa eu ver se tem aqui. Faltou aqui uma letra E, certo? Mas possivelmente é o que está aqui. Então, qual seria para vocês aí? Vocês podem parar o vídeo, tá? Qual seria a alternativa correta? Letra A, B, C, D. Faltou a E, mas a resposta está entre a letra de a D, né? Mas a E não está aqui, mas a resposta está aqui, certo? Eu descarto logo a E aqui, certo? Então, meus caros alunos, se vocês marcarem a alternativa D, analisá-las dentro do contexto da sociedade que as criou, vocês acertaram, tá bom? Então, lembra, minha gente, sempre vai vir um cartoon, uma tirinha, né? Uma história em quadrinho para vocês analisá-la. E muitas das vezes a resposta tá dentro do quadrinho, cartoon, certo? E assim por diante. Questão 11, tá? Em 13 de fevereiro de 2007, o jornal o Globo notificou: Turquia retira a teoria da evolução do currículo escolar. O vice-primeiro-ministro Numan Kurtulmuş defendeu assim a medida. Cientificamente, a teoria da evolução já é arcaica e refutada. Não existe uma regra dizendo que essa teoria deve ser ensinada. A opinião de que aqueles que acreditam e sabem sobre a teoria da evolução são pessoas modernas e progressistas, enquanto aqueles que se opõem são reacionários. É, na verdade, uma opinião ultrapassada. A teoria da evolução é uma das opiniões discutidas na história antiga, então eu não considero discussões sobre elas corretas. Qual é a perspectiva do conhecimento histórico sobre a tal discussão? Letra A. Teoria é uma opinião ultrapassada. B. A teoria precisa ser refutada por ser errada. Letra C.
As crenças religiosas podem interferir no ensino escolar. Letra D. A teoria não é um marco do progresso ou modernidade. Ou letra E. A teoria é um marco do pensamento humano e precisa ser ensinada. Então você vê um noticiário, né, de jornal O Globo notificando que o primeiro-ministro ali da Turquia ele tem a ideia de retirar, né, a teoria da evolução do sistema de ensino, né, do currículo. Então, baseado nesse texto e também na concepção, né, de teoria do conhecimento, qual seria a resposta que vocês, para o SSA, marcaria? Vocês podem parar o vídeo e marcar o gabarito, tá? Então, galera, a resposta aqui correta é a letra E. A teoria é um marco do pensamento humano e precisa ser ensinada, né? Ou seja, toda a produção do conhecimento humano precisa ser ensinada porque foi a humanidade que, ao longo do tempo, ao longo das eras, ao longo da evolução, produziu conhecimento para que nós possamos aprender sobre determinada cultura, contexto, né? O conhecimento tem que ser plural, tem que ser diverso, né? Então, e o conhecimento é um marco da humanidade, né? Porque a nossa maior necessidade é sobre a aprendizagem, né? A gente só vive porque a gente aprendeu. E o que a gente aprendeu tem que ser ensinado, correto? Questão 12. Então, vocês veem aí, galera, ó. Uma pintura, né? Pintura rupestre, que era feita nas paredes das cavernas, tá? E nessa pintura você vê diversas cenas, né? Utilizavam carvão, vegetal, gordura animal, né? Elementos da natureza, né? E aí os homens da pré-história, eles pintavam, registravam, né? Dizia assim que eles são os primeiros artistas da humanidade, né? Eles colocaram lá suas linguagens. Então vamos lá para as alternativas, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Pintadas por populações negras norte-americanas, norte-africanas, antes de 3000 a.C., ela mostra pastores manejando um rebanho bovino. Imagens desse tipo comprovam. Então, imagens desse tipo comprovam. Letra A. Opção pela dieta vegetariana. A inexistência da vida social entre esses grupos. Letra B. A superioridade da arte moderna sobre a pré-histórica. Letra C. O domínio de artes, tecnologias e complexa vida cultural. Letra D. A inferioridade dessas populações que não dominavam as proporções. Novamente eu não coloquei a letra E, tá? Eu não sei porque não apareceu aqui. Mas a resposta está entre a A e a D, certo? Então, para aí o vídeo e, baseado nos seus conhecimentos, qual você marcaria aí? Então, galera, a resposta correta é a letra C. O domínio de arte, tecnologia e complexa vida cultural. Por que o domínio da arte? Como a gente sabe que arte é uma linguagem, então ali são a expressão dos seus sentimentos, pensamentos, imaginação. Por que tecnologia? Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa que é só o que a gente tem hoje, né? Mas o homem a manusear uma pedra, a deixar a pedra mais afiada, a utilizar diversos instrumentos para caça, isso é uma evolução tecnológica, tá? E complexa vida cultural, né? Que esse homem, ele não era um homem homogêneo, ele era um homem complexo, né? Estão começando a criar uma cultura, né? Tudo que a gente produz, tudo que a gente faz é cultura. Então ali é uma cultura complexa, né? Eles estão manuseando, eles estão descobrindo, né? Eles estão fazendo, eles estão produzindo cultura. Por isso que a resposta é a letra C, ok? Questão 13. Vamos lá. A superação da narrativa mitológica pela histórica coincide com a substituição da escrita narrativa poética pela prosa. Heródoto designava o registro do tempo pelo homem, sem mais a presença dos deuses, como historiai, enquanto pesquisa, informação, relatório, atividade de exploração e descrição do real. O autor do trecho fala da distinção fundamental entre mito e história na Grécia.
Qual das alternativas a seguir representa o mito e não a história? Letra A. Então vocês vão ver aqui frases, né? Que tá ligada ao mito ou à história, né? Letra A. Diante disso, Dário enviou uma mensagem a Megabizo, que o havia deixado na Trácia à frente de um exército. Letra B. Duros sois todos os deuses e mais invejosos que os homens, que vos zangais, quando acaso uma deusa se acolhe no leito de homem mortal. Tá aí na obra de Homero, né? Odisseu. Letra C. No dia seguinte, Ciro reuniu seus soldados e falou assim: Amigos, está a chegar o dia da batalha. Os adversários vêm se aproximando. Xenofonte, né? Tiropéia. Livro 3, 2. D. A tarefa do historiador é ordenar os acontecimentos de forma bela e mostrá-los da maneira mais clara possível. Luciano de Sassamosata. Como se deve escrever a história. Página 51. Ou letra E. Não entendo os longos discursos dos atenienses, pois embora elogiando-se muitos deles, em parte alguma, negam estar maltratando nossos aliados e o Peloponeso. Tucídides, a guerra do Peloponeso. Então, qual desses aqui, galera, dessa alternativa, né? Há algo que representa o mito e não a história. E aí? Qual seria a alternativa correta? Pois vai aí, galera. Então, galerinha, a resposta correta é a letra B. Por que não é a letra D? Porque a letra D, ele fala aí de um diálogo, né, ó. Duros sois todos os deuses e mais invejosos que os homens, que vos zangais quando acaso uma deusa se acolhe no leito de um homem mortal. Veja, os deuses, eles são imortal, né? Mas os deuses, eles têm as mesmas imperfeições que os seres humanos têm. Ódio, raiva, rancor, traição, né? Então, a diferença dos deuses para nós, lá para a Grécia, era só a imortalidade, né? Então, o homem era um ser mortal. Mas os deuses, por ser imortal, possuem os mesmos sentimentos humanos, né? Então, por isso que a resposta é a letra B, né? É diálogo aí. Então, veja aí, isso é o mito, né? A fala dos deuses, isso é um mito, né? E não é a história, certo? Questão 14. Atenas possui uma cultura retórica. Assim como são variadas as formas de desempenho, também são diversos os espaços nos quais um ambiente performático se estabelece. Aponte entre as opções abaixo aquela que não se caracteriza como um espaço performático da política ateniense. Então, galera, a gente vê aqui que você tem que se ligar muito no que concerne a questão da cidadania, a questão quem é cidadão em Atenas, quem não é. Então, veja, quem participa da política, quem não participa. Quais são também os espaços onde se discute a política, né? Então, essa é a pergunta da questão. Então, ele quer que vocês apontem, né, das opções abaixo, aquele que não caracteriza como espaço performático da política. Um lugar onde não se pode discutir política, né? Então, seria o lar, B, o teatro, os seus tribunais, D, as assembleias, ou é a ágora, que seria a praça pública. Então, fazer o vídeo. Então, a resposta correta é letra A, né? Que o lar representa o lugar da mulher, né? Então, quem não fazia parte da cidadania? Quem não era cidadão na Grécia? Eram as mulheres, eram os estrangeiros, certo? Eram os escravos e os metecos. E meteco é a mesma coisa de estrangeiro, tá? Então, isso não podiam fazer parte. E o lar não deveria ser um espaço performático para discutir a política, ok? Mas aí, o teatro era um espaço performático, os tribunais eram as assembleias e a ágora, que era a praça pública, né? Que era o mais aí que existia
a fala, né, o debate político, ok? Questão 15, questão, né? Questão 15. Observe-se o quadro a seguir. O saque de Roma em 410 pelos vândalos, do pintor francês Joseph Noir Sylvestre Muse Paul Valéry. Então ele quer saber o seguinte. Olha para essa imagem, né? Vocês estão vendo aí povos, né? Chamados de vândalos. Esses povos representam o conjunto de povos que a gente chama de os bárbaros. Então, quem seriam os bárbaros? São aqueles povos que não falavam latim e que viviam fora dos muros de Roma, né? Segundo os romanos, os bárbaros e também os gregos, eles não representavam a civilização, né? Mas eram povos que balbuciam, ou seja, povos que falavam a língua que eles não entendiam. Então, todo aquele que não falava o latim não fazia parte, segundo os romanos, da civilização e nem da cultura ocidental. Então, qual compreensão sobre os romanos e bárbaros o artista quer transmitir? Letra A. Os vândalos são preservados pela civilização. São preservadores da civilização, né? Se você observar aqui, ele está tentando derrubar a cabeça, né, de um imperador ou de alguém representante ali da Roma, né? B. São pessoas iguais, sem grandes distinções. Letra C. Os vândalos vêm destruir a civilização representada por Roma. Letra D. A civilização está ameaçada pelos romanos, sendo salvos pelos vândalos, né? Será que está acontecendo aqui na imagem? Letra E. Os romanos foram bárbaros por terem conquistado vários territórios. Então, minha gente, se ligue que muitas das vezes as imagens, né? Mesmo que você não saiba muito o assunto, mas as imagens, ela respondem por você. Você vê aí um vândalo, né? Colocando uma corda, né? Na cabeça e seria puxado, seria derrubado essa estátua, né? Ao ser derrubada essa estátua, o que essa imagem quer significar para o que o vândalo está fazendo aí? Que representação, né? Então, a resposta é letra C. Os vândalos vêm destruir a civilização representada por Roma. Ou seja, para você se integrar e ter história naquela época, você tinha que entrar no mundo romano, você tinha que ser romano, porque Roma representava a civilização. Lembrando que os romanos, eles têm o Império do Ocidente, que é capital em Roma, né? E também Roma lá o Império Romano do Oriente, né? Capital em Constantinopla. Hoje, atual Istambul. Ok? Resposta é a letra C. Questão 16. Vamos lá, questão 16. Uma das obras mais literárias, mais importantes da Idade Média foi o poema de Mil Cid, que cantava as aventuras do cavaleiro Rodrigues Dias de Vivar. Abraça os escudos, levanta as lanças, enrola os pendões e acometem denodadamente. Quem boa hora nasceu, dizem grandes vozes. A eles, meus cavaleiros, em nome de Deus, eu sou Rui Dias de Vivar, o Cid campeador. Todos vão sobre a fila em que está lutando pelo bermudez. São 300 lanças com pendões, 300 golpes matam 300 mouros, carregando de novo, matam outros tantos. Ali verei subir e descer tantas lanças, ultrapassar e romper tanto escudo, tanta espada quebrar-se, perder as malhas, tantos pendões brancos atingir-se de sangue, tantos formosos cavalos sem cavaleiro. Os mouros invocam Maomé e os cristãos Santiago. Em pouco tempo, jaziam no campo não menos de 1.300 mouros. Então, o trecho cita a luta entre eles, o rei Arthur e seus cavaleiros. B. Mouros cristãos na Espanha. C. Cristãos e judeus na Alemanha. D. Turcos e bizantinos no Mediterrâneo. Ou, letra E. Franceses e ingleses na Guerra dos 100 Anos. Minha gente, se você ainda vão estudar ou já ouviram falar sobre as cruzadas, né? Que naquele tempo existia uma capital, né? A capital religiosa, né? Que é Jerusalém. Então, os mouros, né? Representado aqui pelos chamados mouros, os muçulmanos, né? Os sarracenos, eles tomaram a cidade de Jerusalém e os cristãos, né?
depois retomaram a chamada na guerra as cruzadas, né? Então, toda vez que você ouvir Moro, o islamismo, os sarracenos são a religião Islã. Então, havia essa disputa, né? E os mouros, né, tomaram a cidade de Jerusalém. E os cristãos foram lá e retomaram, né? Também perderam, mas retomaram depois. Então a resposta aí, galera, é a letra B. Mouros e cristãos na Espanha, chamada As Cruzadas, tá? Questão 17. Uma subcultura gay distinta surgiu nos burgos e cidades, com lugares de encontros reconhecidos com as casas de bando e barbearias, com gírias gay. Um jovem homossexual era conhecido como Ganymedes. A atividade homossexual era chamada de o jogo. Caçar era o termo aplicado às atividades do hoje conhecida como paquerar. Há evidências de prostituição masculina nas cidades italianas, em referência à existência dos bordéis masculinos em Chartres, Orleans e Sens e Paris. Segundo o trecho acima, conclui-se que: letra A. Não havia homossexuais na Idade Média. Letra B. Não havia bordéis de tipo algum dos burgos. Letra C. A igreja não perseguia a comunidade homossexual. Letra D. Havia uma comunidade homossexual com uma cultura típica. Ou letra E. As cidades não eram ambientes propícios para a comunidade homossexual. Então, galera, esse texto é um texto diverso, né? Que mostra para vocês que na Idade Média existia diversos grupos sociais. E esses grupos aí, uma minoria homossexual que tinha características próprias, como o texto diz, né? Então, se você lê o texto, parou e marcou alternativa letra A, letra D, porque a resposta está no texto, né? Havia comunidade homossexual com uma cultura típica. Então, a resposta é letra D, galera. Então, galera, bem rapidinho aí, uma revisão com vocês, uma resolução de questões do SSA1, para vocês aí saberem como as perguntas, como as questões são cobradas de vocês. Precisa ter um conhecimento teórico, precisa estudar história, precisa ler os textos, precisa compreender cada período, a pré-história, história antiga e medieval, tá bom? Então é isso aí. Curta o vídeo, manda aí pra galera de vocês e um grande abraço. Valeu, galera!